Olá, você que está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo e hoje nós vamos fazer um breve resumo a respeito de um grupo religioso que está presente no contexto do Novo Testamento. E esse grupo, como você já está vendo na tela, é os fariseus. E o versículo que define a identidade desse grupo, a sua forma de conduta, definitivamente é Marcos, capítulo 7, versículo 8, onde nós lemos: rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. De fato, esse é o estilo de conduta e essa é a maneira de se viver e interpretar a religião dos fariseus. Equiparar a tradição humana com a lei de Deus e, de maneira extremamente arrogante, acreditar que Deus pode ser um objeto, um meio para alcançar algo e que ele deve alguma coisa a nós simplesmente por conta da nossa obediência cega e, de certa forma, até hipócrita. Essas são as principais características desse grupo religioso. E como você está vendo aí nessa pintura, os fariseus chegaram ao ponto de se juntarem com os herodianos, mesmo com as diferenças teológicas, mesmo com as diferenças que eles tinham a respeito do culto, do templo e da situação dos judeus que viviam na Palestina no primeiro século. Eles abandonaram tudo isso, deixaram todas essas convicções de lado para conspirarem e matarem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos fazer apenas uma introdução sobre esse grupo religioso para, nos contextos, nas parábolas, nos embates, quando lermos os evangelhos, entendermos um pouquinho quem os fariseus são, de onde eles vieram, o que eles acreditavam e quais lições nós podemos extrair a partir da vida deles. Os fariseus podem ser identificados muito por conta da etimologia da palavra. A palavra fariseu provavelmente deriva e vem do hebraico parash e significa estar separado. Então eles eram conhecidos como os separados. E também dava a ideia de estar limpo cerimonialmente. Nós vamos ver mais para frente que a Mishnah, ou seja, o conjunto o compêndio de orientações e interpretações da Torá, a Torá oral, como eles dizem, tem muitas leis e muitas interpretações se referindo à questão da cerimônia, como antes de comer, lavar os utensílios, as mãos, os pés e outras coisas. Tudo para ser alguém separado, ser alguém puro. O patrono dos fariseus é considerado Esdras, o escriba, que liderou, junto com Zorobabel, a construção do segundo templo. Os fariseus estão muito ligados com o judaísmo do segundo templo, ou seja, o judaísmo pós-exílio, depois que o povo judeu retornou da Babilônia para a sua terra, para a Palestina, mesmo ainda sendo subjugados pelo Império Medo-Persa, nós temos a partir daí o judaísmo do segundo templo, a reconstrução do templo com Esdras e Zorobabel e a reconstrução das muralhas com Neemias. E algumas mudanças que aconteceram nesse período do cativeiro e nesse período do exílio foram significativas para o contexto do Novo Testamento. A origem, como eu já havia vindo dizendo, está relacionada justamente a isso, ao contexto do exílio, do pós-exílio. Quando os judeus retornaram para a Palestina, eles ainda enfrentaram vários governos que os subjugaram e colocaram fardos, taxas tributárias muito altas, e desses grupos nós vamos lembrar muito bem da história que nós temos os Ptolomeus, os Seleucidas e uma revolta independente dos Macabeus. E dos Macabeus em diante, nós temos alguns grupos revolucionários e alguns grupos que não concordavam com o processo de helenização imposto por Alexandre o Grande, primeiramente, e depois pelos seus 4 generais que herdaram as 4 áreas do império. Então, o processo de helenização, como todos vocês lembram,
é o processo pelo qual os gregos implementavam, através dos costumes, da política, da filosofia, dos esportes, a helenização, ou seja, a junção da cultura do povo local com a cultura grega. Mas alguns judeus, e principalmente aí os Hassidins, que eram conhecidos como os piedosos, foram contrários a essas práticas, junto também com outro grupo que vai se desenvolver mais para frente, aos essênios, que nós vamos estudar em outra oportunidade, e eles vão criar essa distinção, esse grupo separatista, esse grupo, de certa forma, até revolucionário, e dele se origina os fariseus. Perceba que todos estão empenhados com essa questão da piedade, de manter a identidade, não deixar a cultura estrangeira dominar as práticas relacionadas ao culto. Nos tempos de Jesus, definindo brevemente, os fariseus foram uma seita judaica importante que era marcada pela exata observação da religião judaica e da lei. Os fariseus eram guardiões da lei de Moisés, separados para estudar e ensinar a lei, e eram considerados os sucessores de Esdras. Então eles eram extremamente valorizados e se orgulhavam muito da história. E eles se mantinham, como o próprio nome diz, separados social e teologicamente dos simpatizantes, dos saduceus, os judeus que se deram à helenização, e também aos plebeus sem instrução. Então, de fato, se tornou um grupo extremamente separado e descolado, desconexo da sociedade, causando assim um certo orgulho que nós veremos um pouco mais para frente. Quais são as características dos fariseus? Os fariseus têm várias características que os marcam. A primeira delas é que, junto com os saduceus e os essênios, eles eram um dos principais grupos religiosos dos judeus. Os fariseus, você pode até estranhar isso, por mais que eles tiveram vários embates com Jesus ali no Novo Testamento, eles ainda assim, fazendo um anacronismo e pensando na nossa política atual, eles eram considerados um grupo do centro. Eles não eram tão radicais como os essênios, que consideravam que o templo e o sacerdócio estava todo corrompido e por isso partiram para o deserto, para as comunidades, como a tão famosa comunidade de Qumran, e também não eram tão chegados assim ao sincretismo como os saduceus, que tomaram conta do templo e entraram em vários complôs, né, em vários entraves com os herodianos e abriram mão, abdicaram de vários princípios bíblicos. Era o grupo de maior influência. A segunda característica deles é que eles contavam com mais de 6.000 adeptos. E essas informações são do historiador Flávio Joséfo, que se considerava um próprio fariseu. E era uma força muito influente porque os essênios, como eu disse, estavam distantes, né, nos desertos, nas comunidades isoladas, e os saduceus eram aristocratas, eles se relacionavam muito com a elite. Então, o grupo que entrava em contato com os agrários, com os artesãos, com os escravos, sempre era os fariseus. E até por isso que esse grupo contava, na sua grande maioria, com leigos. Não eram pessoas que recebiam uma instrução formal, mas eles eram leigos que se devotavam ao estudo da lei. Existiam alguns empresários também, empreendedores, e alguns escribas. Mas o que marca os fariseus, e essa é a terceira característica, é que eles eram extremamente dominados pela lei. A quarta característica é que eles eram os representantes mais rigorosos da espiritualidade judaica. Eles eram conhecidos por serem intérpretes acurados e por isso eles tinham uma estima muito grande em meio ao povo. Eles eram extremamente criteriosos, defensores e observantes da lei mosaica. Até aqui tudo bem, a lei mosaica é a revelação de Deus, mas a grande questão que vai gerar conflitos
principalmente nas discussões com Jesus, é que além deles serem defensores da lei mosaica, eles eram defensores das tradições. As tradições, ou seja, as interpretações da Torá. E a mais conhecida, né, nesse contexto é a Mishnah e o Talmud, que foram organizados posteriormente, que são interpretações da lei de Moisés, interpretações da Torá. E aí que nós vamos entrar num problema. Outras características, um pouco mais rápidas agora. Eles tinham prestígio nas sinagogas e nas comunidades locais. Os fariseus eles eram divididos em duas escolas. Nós tínhamos uma escola mais conservadora, liderada pelo Rabino Shammai, e uma escola um pouquinho mais liberal, com o Rabino Hillel. E conservadores e liberais, tanto na teologia quanto na prática e também no que eles acreditavam de política, né, de revolução e do relacionamento dele com o império dominante, que eram os romanos. Depois da destruição do templo, eles vão liderar e vão conduzir o judaísmo, porque os essênios serão destruídos, os saduceus também, com a destruição do templo, e eles, por conta da sua grande influência entre as comunidades rurais e numérica também, eles vão liderar o judaísmo, de maneira que o grupo posterior a eles, que sobrevive até hoje, são os rabinos que vieram deles. E eles eram considerados guias teológicos de Israel e eram grandes influenciadores do povo. Vamos lá rapidamente para alguns pontos positivos dos fariseus. Às vezes nós temos um certo preconceito, mas nós precisamos ressaltar algumas coisas positivas que eles acreditavam. A primeira delas é que por causa da compreensão do cativeiro babilônico, por causa dos motivos que a comunidade de Israel chegou, que foram a idolatria, o sincretismo e o afastamento da Torá, os fariseus, em decorrência disso, deles terem aprendido a lição de que se eles tivessem abandonado a lei de Deus, como Moisés disse, sobreviria grandes punições, julgamentos e maldições. Por causa disso, da lição aprendida, eles começaram a implantar, promover e acreditar numa grande valorização da lei. Isso é algo positivo. Foi um grupo que começou com os motivos certos. E eles criam que se a lei fosse obedecida por todo o povo, Israel seria purificado por Deus e o reino de Deus seria estabelecido entre as nações. E eles, por conta da grande prioridade em relação à religião, eles eram contrários a qualquer revolta contra o Império Romano, justamente pela preocupação de serem esmagados ou de terem a sua liberdade tolhida, o que mais para frente vai acontecer de certa maneira. Outros pontos positivos é que eles viviam entre o povo, diferente dos essênios. Os essênios se retiravam para comunidades isoladas, mas eles acreditavam que de fato precisariam influenciar de maneira positiva Israel para serem de fato a nação de sacerdotes que Deus requeria e que queria que Israel fosse. Quando nós vamos ver Êxodo 19, 5 e 6, nós vamos ver o desejo de Deus de que o seu povo o obedeça e assim seja uma nação santa em um reino de sacerdotes. E eles criam nisso piamente. Outro ponto positivo era a forte convicção que eles tinham a respeito da ressurreição dos mortos, do galardão e de seres sobrenaturais, de anjos e espíritos, diferente, por exemplo, dos saduceus, que não criam nisso. É isso que lá em Atos, no capítulo 23, nós vamos ler. Paulo, de maneira muito sábia, para se livrar um pouco do clima tenso daquele debate, lança uma questão e diz que estava sendo perseguido por conta da ressurreição. E começa justamente a uma discussão, porque os fariseus acreditavam nisso, mas os saduceus não. Então, eles tinham uma doutrina um pouco mais bíblica que os saduceus. Outro motivo interessante também é que os fariseus criam na soberania e na providência de Deus.
eles criam de fato que a mão de Deus estava governando a história e eles criam também que eles eram responsáveis por isso. Muito por conta desse motivo, dessa crença na responsabilidade que o ser humano tem, que os fariseus acreditavam, é que eles vão, diferente dos essênios, viver no meio da comunidade tentando influenciar positivamente. Um fato interessante, lá em Atos, no capítulo 5, quando o Sinédrio está discutindo a respeito do que fazer com Pedro e João, nós vamos ler que Gamaliel, um homem muito respeitado, se levanta e de fato expressa a sua crença na soberania de Deus. Porque ele diz, se esse movimento for de Deus, de fato nós não conseguiríamos impedir, e se esse movimento for humano, como outros, aí ele vai acabar logo logo. Então aí nós, nas entrelinhas, nós vemos um pouco da crença dos fariseus. E outro ponto positivo é que, como os fariseus, como eu disse, eram formados por 6.000 pessoas aproximadamente, segundo Flávio Josefo, nós tínhamos um grupo um pouco fragmentado, de maneira que alguns tratavam Jesus com respeito, e nós temos um caso muito interessante de um fariseu que alerta Jesus do perigo que ele estava correndo. Isso está em Lucas 13:31. Nós vamos ler, naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus, vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Então, por conta da quantidade de pessoas, 6.000 pessoas, nós tínhamos um grupo um pouco fragmentado. Tínhamos alguns destoantes que até se associavam aos herodianos, aos membros e apoiadores do Império Romano, mas nós tínhamos outros que também apoiavam e até simpatizaram com Jesus. Muitos deles, como nós vamos ler nos evangelhos, não professaram a fé publicamente em Jesus com medo de represálias, com medo de repreensão e de perder o crédito, né? Perder o desprezo, perder a admiração e ser alvo de desprezo. Um deles, que nós vamos falar no finalzinho dessa introdução, é Nicodemos, que teve alguns encontros e alguns envolvimentos com Cristo bem interessante. Mas, como depois desses pontos positivos que até podem ter gerado um certo estranhamento em você, né? Porque nós muitas vezes já vemos os fariseus com uma certa negatividade por conta da hipocrisia deles. Agora nós vamos chegar no grande ponto, no grande problema, os pontos negativos relacionados à doutrina e ao viver dos fariseus. Eles foram acusados, por mais que isso possa contradizer tudo que eu já disse para trás, eles foram acusados pelos essênios de terem flexibilizado a lei, a Torá, de acordo com a conveniência. E essa crítica, ela de fato pode proceder, porque mais para frente, nós vamos ver algumas tradições orais bem estranhas mesmo, de acordo com a conveniência, de acordo com o que eles queriam fazer. Eles compensavam as faltas com rituais extremos. Então, nós vamos ver que o pecado era, de certa maneira, espiado com rituais. Era tentado, né, ser espiado com rituais. E eles acrescentavam detalhes à lei. Por isso que nós vamos ler nos evangelhos que os fariseus são acusados de colocar fardos pesados sobre o povo que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Isso é um grande problema. O grande ponto negativo dos fariseus é o exagero no zelo cerimonial e o foco em aspectos insignificantes da lei. Então, eles focam nos aspectos insignificantes e deixam os princípios de lado, deixam o amor de lado e simplesmente obedecem como um meio para alcançar algo e como um meio de garantir a sua posição justa diante de Deus. E o grande problema é esse: eles elevaram as tradições ao mesmo patamar das Escrituras. E é isso que Jesus vai dizer repreendendo eles. Vocês guardam a tradição humana e rejeitam o mandamento de Deus.
Esse é o grande problema dos fariseus. E por conta disso, por conta desses fardos pesados e dessas mais de 600, como está na Mishnah, 600 mandamentos, 600 instruções, não há como fugir da hipocrisia, porque é muito difícil cumprir tudo isso, todos nós sabemos. E Jesus vai os comparar a sepulcro caiado, a uma sepultura que por fora pode estar bonita, mas por dentro abriga um corpo em decomposição. E isso é seríssimo, a hipocrisia dos fariseus. Mateus, no capítulo 23, Jesus profere vários ais, várias repreensões, vários julgamentos aos fariseus, muito por conta disso. Eles eram gananciosos, soberbos e acreditavam que a tradição estava no mesmo patamar que as escrituras. Outro ponto negativo é que, justamente por conta dessa separação de viver distantes dos saduceus, dos religiosos do templo e dos plebeus comuns, dos escravos, eles começavam a deixar aflorar o sentimento de orgulho, de que de fato eram separados e que eram melhores que as outras pessoas. E um ensino de Jesus, uma parábola que demonstra e ilustra isso de maneira muito clara, é a parábola tão conhecida do publicano e do fariseu. O fariseu orava de si para si e agradecia porque não era como os outros homens. Mas o publicano não ousava levantar os olhos aos céus. Isso é muito profundo, porque somente o publicano, aquele que não era considerado justo, aquele que não fazia parte das celebrações judaicas, do templo, que era considerado impuro e pecador, esse foi justificado. E aí nós nos lembramos das palavras de Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados pobres de espírito, porque eles de fato entenderam qual é a condição humana e por que nós precisamos de Cristo. Outro ponto negativo é que eles foram inimigos do ministério de João Batista e também de Jesus. Desde que Jesus ganhou fama, desde que os sinais começaram a se multiplicar e que as pessoas começaram a crer em Jesus, principalmente depois da ressurreição de Lázaro, quando as pessoas iam para a aldeia de Betânia e viam que aquele que estava morto ressuscitou e por meio de Jesus, desde desses momentos, eles tramaram com os herodianos, seus inimigos, conspirações com os saduceus para matar e para acusar Jesus de blasfêmia. Mais para frente nós vamos ver, por exemplo, eles testemunhando falsamente contra Estevão e quebrando a própria Torá, que diz que nós não devemos dar testemunho, prestar testemunho falso. E quais eram, só a título de exemplo, algumas dessas tradições humanas que nós criticamos tanto e que o Senhor Jesus repreendeu com tanta veemência? Só algumas que de fato já nos mostram como o tamanho da degradação, o nível da degradação que os fariseus chegaram. As tradições humanas, algumas delas, eles eram proibidos de comerem na casa de alguém que era considerado impuro ou pecador. Até por isso que quando Mateus, um publicano, um cobrador de impostos, recebe Jesus em sua casa, os fariseus começam a criticar Jesus por conta da sua recepção, do seu relacionamento, da sua comunhão com alguém considerado impuro ou pecador, sendo que nós não encontramos essa ordem expressamente na Torá. Os fariseus, eles, por conta da tradição oral, eles eram proibidos até de cuspirem no chão aos sábados e também deveriam andar com os dedos dos pés levantados para evitar arar a terra. Isso é considerado trabalho e não deve ser feito no sábado. As mulheres, por exemplo, elas eram proibidas de se olharem no espelho no sábado, porque se elas estivessem olhando no espelho e encontrassem ali algum fio de cabelo branco, com certeza elas seriam tentadas a arrancar aquele fio e isso seria considerado como trabalho. Olha o nível dessas tradições humanas, chega a ser ridículo. Outra coisa extremamente bizonha é que eles
eram proibidos de comerem ovos postos em dias festivos, ou seja, se uma galinha botasse ovos no período de Páscoa, na festa da cabana, na festa da dedicação, eles consideravam esses ovos imaculados. E aí a gente se pergunta onde tem isso na lei de Deus. E o que essa próxima tradição humana até justifica e nos faz acreditar na acusação dos essênios, de que eles flexionavam e distorciam a lei de acordo com a própria conveniência. Uma vez, os fariseus se dedicaram a estudar se a mulher possuía alma, porque no relato de Gênesis nós temos Deus soprando apenas em Adão e depois a mulher sendo criada. Então eles chegaram ao absurdo de estudar se a mulher possuía alma e também já tentaram legalizar o divórcio por erros culinários, isso mesmo. Se a mulher não acertasse nos temperos, na pimenta, nos molhos, eles já até tentaram justificar isso. E caminhando para o final, existem 3 figuras proeminentes que eram fariseus. Nós temos o apóstolo Paulo, que era fariseu de fariseus, conforme ele disse aos filipenses. Ele vai dizer em Atos dos Apóstolos que ele era da seita mais severa dos fariseus, e ele tem um encontro profundo com Cristo Jesus, e ele vai escrever Gálatas 3:10, que nós leremos no próximo slide. Então ele entendeu muito bem qual era o propósito da lei. Nós também encontramos uma figura muito conhecida no primeiro século, que foi Gamaliel, o próprio tutor e professor de Paulo. E também encontramos Nicodemos, a exemplo de que nem todos os fariseus foram contra Jesus. Nicodemos encontra Jesus à noite, em João, no capítulo 3, e Jesus vai conversar com ele a respeito do novo nascimento, mas nós vemos um encontro ali sincero. Por mais que Nicodemos foi à noite, ele reconheceu que aquilo que Jesus fazia de fato precisava e de fato tinha origem divina. Ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele, disse Nicodemos. E nós vamos entender que houve de fato uma simpatia e quiçá um novo nascimento de Nicodemos, porque Nicodemos defende Jesus e defende um processo legal a respeito do julgamento de Jesus, e ele, junto com José de Arimateia, mais para frente, vai até ajudar a tirar o corpo de Jesus da cruz e colocar na sua sepultura. E eu gostaria de encerrar com 2 reflexões breves. Nós fizemos um estudo sobre a etimologia dos fariseus, a origem deles. Nós fizemos breves comentários sobre pontos positivos e negativos a respeito da doutrina deles, o que eles criam. E fica claro para a gente 2 reflexões. A primeira reflexão é que a piedade ela deve ser praticada para honrar e agradar a Deus e não aos homens. De fato, o grande problema dos fariseus é que eles buscavam a recompensa humana. Eles gostavam de sentar nos primeiros lugares, de serem chamados de mestres, mas eles não fechavam a porta do quarto, trancavam e se ajoelhavam para o Pai que os vê em secreto. E aqui fica uma grande lição. Toda a nossa piedade, toda a nossa religião verdadeira deve ser praticada em vistas de se relacionar, honrar, agradar e buscar a Deus, e não o aplauso dos homens. E por último, conforme a nossa confissão de fé, e Westminster nos diz, lá no seu capítulo 19, no inciso 5, a respeito da lei de Deus, nós vamos entender qual é o propósito e o uso da lei para o convertido. E com certeza esse pode ser um questionamento que foi gerado na sua mente, pensando nos fariseus. Beleza, mas como que a gente vai utilizar da lei? Qual que deve ser o relacionamento do cristão com a lei? E aí que nós vamos ler na Confissão de Fé de Westminster que a lei ela serve de grande proveito. Os crentes verdadeiros, aqueles que creem em Jesus, eles não estão mais debaixo da condenação e não estão mais sendo regidos pelo pacto das obras.
Então eles não são nem justificados nem condenados pela lei, porque Cristo cumpriu a lei por eles e eles colocam a fé em Cristo. Mas a lei, ainda assim, ela é de grande proveito, porque ela é uma regra de vida. Ela revela a vontade de Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus. Ela revela a retidão de Deus e ela também, com todos esses aspectos positivos, nos leva a adorar a Deus, a entender como Deus é santíssimo e distinto de toda a sua criação. Esse é um aspecto positivo. E um aspecto negativo, mas que de certa forma também é positivo, é que a lei vai expor o nosso pecado. É isso que Paulo vai dizer em Romanos 7. Então a lei vai trazer convicção do pecado, ela vai trazer humilhação e ela vai fazer com que nós percebamos a necessidade que temos de um Salvador e de Cristo. E a obediência perfeita de Cristo, a perfeição dele, vai nos atrair para que nós confiemos nele e somente nele como a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Então, de fato, a lei é positiva e ela também contém a corrupção, ela revela quão abominável é o pecado. Por mais que nós não sejamos mais regidos por ela, ela ainda tem grande proveito. E conforme eu disse, Paulo vai escrever em Gálatas, no capítulo 3, versículo 10, que não existe possibilidade de justificação, de salvação por meio da lei. E esse era o grande erro dos fariseus. Paulo compreendeu muito bem isso, e porque ele próprio foi um fariseu, e ele escreve isso com clareza, de que a salvação vem pela fé. E essa é a boa nova do Evangelho, que Jesus cumpriu a lei por nós, e hoje nós podemos nos achegar livremente, confiadamente, e nos relacionarmos com Deus, e que esse é o objetivo primário das nossas vidas. É para isso que nós fomos criados. Então esse foi um breve estudo sobre os fariseus e puxando um pouquinho para o uso e propósito da lei. Tchau!